Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Redação Hit. Vamos juntos conferir as principais reportagens da semana. As eleições estão chegando e o prazo para tirar ou regularizar o título de eleitor termina em menos de um mês. Quem não fizer isso não poderá votar nas eleições deste ano. O agendamento prévio para o atendimento presencial nos cartórios eleitorais de São Paulo vai até o dia 30 de abril. 5 milhões de eleitores precisam regularizar a situação para poder votar nas eleições deste ano, que acontecem nos dias 4 e 25 de outubro, respectivamente, primeiro e segundo turno. Para constar a situação do título e da biometria, basta acessar a página do autoatendimento eleitoral, clicar na aba Título Eleitoral e escolher a opção 6. A coleta das impressões digitais e da foto é realizada durante o atendimento presencial para quem vai tirar o título pela primeira vez. Também é feito em outros serviços, como a atualização de dados e transferências de domicílio eleitoral. O agendamento é para evitar fila nas unidades, que funcionam de segunda a sexta, exceto feriados, das 8 horas às 17 horas da tarde. Quem vai tirar o primeiro título deve comparecer ao cartório após o agendamento, levando documento de identificação com foto, como RG, e comprovante de residência recente em seu nome ou da pessoa com quem você mora. São aceitas contas de luz, água ou telefone, por exemplo. Mais de 159 milhões vão escolher neste ano 6 representantes: deputado federal, deputado estadual, 2 senadores, governador e o presidente da República. E a Receita Federal decidiu ajudar as pessoas a declarar o imposto de renda deste ano e tudo de graça. A entrega vai até o dia 29 do mês que vem. Contribuintes que ainda não enviaram a declaração do Imposto de Renda 2026 podem contar com um atendimento gratuito para esclarecer dúvidas e receber orientação em várias regiões do país. A iniciativa é resultado de uma parceria entre a Receita Federal e instituições de ensino e entidades que oferecem suporte contábil e fiscal por meio dos núcleos de apoio. O serviço é voltado principalmente para pessoas físicas de baixa renda, microempreendedores individuais, organizações da sociedade civil e pequenos produtores rurais. Nos núcleos, estudantes e professores de cursos ligados à área contábil prestam orientação sobre a declaração do imposto e também esclarecem dúvidas relacionadas a outros serviços da Receita Federal, como questões tributárias e informações sobre comércio exterior. O prazo para envio da declaração termina no dia 29 de maio. O documento pode ser preenchido pelo programa Gerador da Declaração, disponível no site da Receita Federal ou pela plataforma digital Meu Imposto de Renda. Os contribuintes também podem optar pela versão pré-preenchida, que reúne automaticamente parte das informações já registradas no sistema da Receita. Para preencher corretamente a declaração, é necessário reunir documentos que comprovem rendimentos, bens e despesas que podem ser deduzidas do imposto. Entre eles estão informes de salário ou aposentadoria, dados bancários, registros de investimentos, além de comprovantes de gastos com saúde, educação e dependentes. Esses documentos também ajudam a conferir se os dados da declaração pré-preenchida estão corretos. A Receita Federal lembra ainda que a declaração deste ano não inclui a nova regra de isenção para trabalhadores que recebem até R$ 5 mil por mês. Apesar da medida ter sido aprovada em 2025, ela passou a valer somente em janeiro deste ano e terá efeito prático apenas na declaração que será entregue no próximo período de prestação de contas. E olha só, quem escolhe comer em restaurante self-service em São Paulo tem se assustado cada vez mais com os valores do quilo. Em algumas regiões da capital paulista, o preço médio pode variar em até 100% entre diferentes bairros da cidade. Tanto para comer uma refeição especial em família, quanto para um almoço simples do dia a dia, saber escolher um restaurante com preço que cabe no bolso faz toda a diferença na cidade de São Paulo. Os preços mais altos costumam estar em áreas de maior renda e com grande concentração de escritórios voltadas ao público corporativo. Já regiões com maior concorrência tendem a apresentar valores mais baixos. O preço de uma refeição com valor fixo pode variar a partir de cerca de R$ 36. Porém, em locais como a Avenida Paulista, um dos pontos turísticos mais famosos da cidade, esse valor pode ultrapassar R$ 70. Já na opção por quilo, o custo é mais elevado, ficando em torno de R$ 95.
Para comparar esses valores, 350 estabelecimentos distribuídos pelas 5 regiões do município de São Paulo foram analisados pelo Procon de São Paulo em conjunto com o Diese. Os dados foram coletados em fevereiro deste ano. Segundo o Procon de São Paulo, o melhor caminho para evitar problemas na hora de comer fora é avaliar não apenas o preço, mas também a qualidade dos alimentos e do serviço. E o governo federal anunciou medidas para conter a alta dos combustíveis. Entre as ações estão a criação de um subsídio extra para o diesel e o gás de cozinha, além da isenção de PIS e COFINS sobre o biodiesel e o querosene de aviação, com o objetivo de aliviar o preço das passagens aéreas. O novo pacote do governo de Luiz Inácio Lula da Silva para conter os efeitos da guerra no Oriente Médio sobre a população brasileira previu novos subsídios e a redução de impostos sobre combustíveis, além de linhas de créditos mais baratas para as empresas aéreas. O governo também anunciou que iria aumentar a punição para comerciantes em caso de abuso de preços, inclusive com o envio de um projeto de lei com a criação de um novo crime que poderia chegar a 5 anos de prisão. De acordo com o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, o custo total das medidas anunciadas seria de 31 bilhões de reais. Para começar, aumentou o valor para R$ 1,52, o valor que vai pagar pelo litro de óleo diesel. A medida deverá ser aplicada pelo menos até o final do mês que vem, com um custo de 4 bilhões de reais, tudo pago com recursos da União. Além disso, o governo anunciou que irá publicar um decreto para zerar o PIS/COFINS sobre o biodiesel, o que geraria uma economia de cerca de 2 centavos por litro. Segundo o Ministério da Fazenda, o apoio financeiro não teria validade nos estados que não aderissem ao acordo com o governo federal. De acordo com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, 25 estados já tinham aderido ao programa. O governo também anunciou que iria ajudar a baratear o gás de cozinha. Para isso, pagaria a diferença entre o preço no Brasil e o preço internacional. Diante do risco de as passagens aéreas aumentarem até 20%, o governo federal anunciou que iria zerar o PIS/COFINS até o fim do ano sobre o querosene de aviação. O combustível é um dos principais custos da aviação e, segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, passou a representar cerca de 45% dos gastos das companhias após o aumento anunciado pela Petrobras na última semana. As tarifas de navegação também foram prorrogadas. As taxas referentes aos meses de abril, maio e junho seriam pagas pelas empresas aéreas apenas no mês de dezembro. A medida surgiu em meio à alta do petróleo no mercado internacional, impulsionada pelas tensões no Oriente Médio, que aumentaram os custos e trouxeram incerteza sobre o abastecimento. Como o Brasil ainda dependia da importação de cerca de 30% do diesel que consome, o cenário externo tinha impacto direto nos preços internos e no custo de vida da população. Com a alta do petróleo no mercado internacional, o custo do diesel subia rapidamente, o que poderia gerar riscos de desabastecimento ou aumentos mais bruscos. Os carros nacionais podem ficar mais baratos para pessoas com mais de 60 anos. Um projeto de lei que está em tramitação na Câmara dos Deputados prevê a isenção no pagamento do imposto sobre produtos industrializados. A medida pode representar um abatimento de até 25% no valor tributário federal, dependendo da motorização, mas o benefício ainda não está em vigor. Para que o benefício da isenção de IPI se torne realidade, o texto do projeto de lei ainda precisa cumprir o rito legislativo obrigatório, sendo aprovada pelas comissões restantes da Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal e, por fim, receber a sanção do Presidente da República. De acordo com o texto do projeto, a isenção de IPI seria aplicada exclusivamente a automóveis de passageiros fabricados no Brasil, com motorização de até 2.0 cilindradas. O percentual de economia para o consumidor final varia conforme a alíquota de IPI vigente para cada modelo. Veículos com motores 1.0 possuem taxas menores, enquanto carros mais potentes podem chegar ao teto de 25% de imposto federal. Se aprovada, a lei impedirá que o beneficiário venda o veículo por um período de 5 anos, sob pena de devolver o valor economizado aos cofres públicos. Atualmente, a medida já superou a barreira da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, onde recebeu parecer favorável em 2021. No entanto, para que o desconto chegue às concessionárias, a proposta ainda deve percorrer um caminho rigoroso nas instâncias deliberativas da Câmara. É fundamental que o consumidor compreenda que, até o momento, a idade superior a 60 anos não garante descontos automáticos em veículos.
Ainda falando de veículos, o mercado de carros elétricos no Brasil disparou. Nos 2 primeiros meses de 2026, quase 56 mil unidades foram vendidas, um crescimento expressivo em relação ao ano passado. Nos últimos meses, o mercado automotivo brasileiro tem registrado um crescimento expressivo nos carros eletrificados, que inclui veículos híbridos e totalmente elétricos. Nos 2 primeiros meses de 2026, foram emplacadas quase 56 mil unidades, um aumento de 65% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo dados da Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, representando 16% de todos os veículos vendidos no país. Entre os destaques do setor, a maior montadora de automóveis chinesa vem se sobressaindo. Em uma campanha recente, a fabricante vendeu mais de 700 milhões de reais em apenas 48 horas, totalizando cerca de pouco mais de 4 mil veículos comercializados. A empresa planeja ampliar a sua produção na fábrica de Camaraci, na Bahia, visando até 25 mil veículos por mês até o fim deste ano, com o objetivo de se tornar líder de mercado brasileiro até 2030. Especialistas apontam que o crescimento é impulsionado pela maior oferta de modelos, redução de custos operacionais e incentivos fiscais, além da produção nacional, representando cerca de 43% das vendas do segmento. Apesar de desafios com a infraestrutura de recarga ainda limitada, os veículos eletrificados consolidam seu espaço no mercado e mostram a transformação da mobilidade no Brasil. E uma pesquisa aponta que em dias de chuva a velocidade do trânsito em São Paulo diminui 20%. Além dos próprios motoristas que circulam na cidade, muitas outras pessoas também sofrem com toda essa paralisação. A capital paulista ganhou mais um marco para o seu histórico quando o assunto é o trânsito, se tornando a cidade a bater o recorde de congestionamento em toda a América Latina neste ano de 2026. Um número que não agrada a ninguém. Mais imprevisível que a capital paulista é somente o clima. Uma chuvinha e tudo para. Isso porque as chuvas intensas afetam diretamente o tráfego paulista, trazendo a diminuição na velocidade e também das frotas. O motorista que vai sair de casa já sabe, tem que ter uma boa rota e muita paciência. De fato, dirigir em São Paulo é caótico, né? Vira e mexe, eu pego estrada para o interior, tal, outros lugares para fora aqui desse núcleo da capital, né? E é muito diferente. Aqui, de fato, é muito caótico, estressante. Não somente os motoristas são afetados pelo congestionamento caótico, mas também as pessoas que dependem do transporte público. Em dia de chuva, chegar em casa pode se tornar uma verdadeira prova. Realmente, nos dias de chuva é muito mais tumultuado, né, mais cheio, porque por causa dos atrasos, né, o trânsito fica precário também nesses dias. Dependendo do horário, principalmente no horário de pico, costuma tumultuar porque o trânsito fica muito intenso. E olha só, o número de acidentes envolvendo ciclistas no Rio de Janeiro aumentou 34% em um ano. Vamos ver. O número de atendimentos a ciclistas vítimas de acidentes na rede pública de saúde do Rio de Janeiro aumentou 34% em um ano. De acordo com dados da Prefeitura disponíveis no painel de acidente de transporte e terrestre, foram registrados 4.761 casos em 2025. Em 2026, os números ainda são parciais, mas já somam 1.179 atendimentos, mantendo a tendência de crescimento proporcional. O avanço ocorre em meio ao aumento do uso de bicicletas na cidade, especialmente dos modelos elétricos, sem que a expansão tenha sido acompanhada na mesma velocidade e por regulamentação, fiscalização e melhorias na infraestrutura para esse tipo de transporte. Especialistas apontam que a falta de políticas estruturadas e de planejamento urbano adequado contribui para o aumento dos acidentes. No geral, os atendimentos por acidentes de trânsito na rede municipal passaram de 32 mil em 2024 para 47 mil em 2025, um crescimento de cerca de 45%. Embora os casos envolvendo motocicletas ainda representem a maior parte das ocorrências, com mais de 32 mil registros, o aumento dos acidentes com ciclistas tem chamado a atenção e reforça o debate sobre a necessidade de ampliar ciclovias, regulamentar o uso de bicicletas elétricas e melhorar a segurança no trânsito da cidade.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou um pacote de medidas para reforçar o controle sanitário das canetas emagrecedoras. A decisão ocorre em meio ao avanço de irregularidades na importação de insumos e na produção por farmácias de manipulação. Vamos ver. O foco está nas irregularidades no medicamento e na importação e manipulação dos insumos. Foram encontrados problemas como falhas na esterilização e uso de insumos de origem duvidosa. Por isso, a agência prevê a revisão das regras atuais, intensificação de fiscalizações e até a suspensão do funcionamento de estabelecimentos considerados de risco. As inspeções serão ampliadas em empresas que importam os insumos, como a tizerpatida e semaglutida. Além disso, um grupo de trabalho com entidades médicas e do setor de saúde deve ser criado para acompanhar o tema. Os pedidos de importação da tizerpatida feitos entre novembro de 2025 e abril de 2026 ultrapassaram 100 quilos. Essa quantidade equivale a cerca de 20 milhões de doses. Porém, 14 pedidos foram negados em março por problemas relacionados ao controle de qualidade. A fiscalização também identificou falhas relevantes na cadeia de produção. Em 2026 foram realizadas 11 inspeções, número superior ao registrado em todo o ano anterior, que resultaram na interdição de 8 empresas, incluindo farmácias de manipulação e uma importadora. Outro ponto de preocupação é o aumento de relatos de efeitos adversos associados ao uso desses medicamentos. Os dados do sistema Vigimed indicam crescimento nas notificações, muitas delas sem identificação da origem do produto. Atualmente, há 8 pedidos em análise na agência para medicamentos com esse princípio ativo, além de outros 9 aguardando o início da avaliação técnica. Apesar disso, a Anvisa reforça que nenhum produto pode ser comercializado sem a comprovação de eficácia, segurança e qualidade atestadas por registro oficial. No ano passado, a Receita Federal apreendeu 33 mil unidades de canetas emagrecedoras em aeroportos e fronteiras, cerca de 10 vezes maior que o registrado no ano anterior. A tendência de alta continua em 2026. Apenas nos 2 primeiros meses do ano, mais de 25 mil medicamentos desse tipo já foram apreendidos. E olha só, trabalhar como diarista e ganhar R$8 mil por mês não é uma coisa absurda neste país. Quem amplia conhecimentos oferece tarefas mais complexas ou sofisticadas, como organização de ambientes. Esta é a modalidade premium de uma categoria que não costuma ganhar nem um salário mínimo por mês. Diante dos baixos rendimentos médios da categoria, muitas trabalhadoras domésticas têm buscado novas estratégias para valorizar o próprio trabalho. Dados do IBGE mostram que, em 2025, o rendimento médio habitual dos trabalhadores domésticos no Brasil foi de R$ 1.367, considerando profissionais com ou sem carteira assinada. Nesse cenário, algumas diaristas passaram a investir em um modelo de serviço mais especializado para aumentar os ganhos. Conhecidas como diaristas premium, essas profissionais oferecem serviços mais detalhados e personalizados, voltados principalmente para clientes de maior poder aquisitivo. A proposta é deixar de focar apenas na rapidez da limpeza e no preço baixo e passar a atuar com técnicas específicas, conhecimentos sobre diferentes tipos de materiais e produtos de limpeza, além de organização planejada dos ambientes. Em alguns casos, os ganhos podem chegar a valores várias vezes superiores à média da categoria. Para alcançar esse posicionamento, muitas diaristas investem em capacitação, equipamentos próprios e até na construção de uma imagem profissional nas redes sociais. Algumas também passaram a compartilhar conhecimento por meio de cursos e conteúdos voltados a outras profissionais da área. Apesar do potencial de renda maior, especialistas alertam que o modelo exige planejamento, já que o trabalho autônomo não garante direitos trabalhistas como FGTS, férias remuneradas e 13º salário. E olha só, nós teremos mais 8 feriados até o final do ano. 7 deles já podem render emendas com os finais de semana. Vamos ver com a Ana Carolina. E depois do feriado de Páscoa, que garantiu a muitos trabalhadores um descanso merecido de 3 dias, a atenção se volta agora para os próximos. E para quem não sabe, serão 8 feriados que ainda restam neste ano, sendo que 7 deles podem ser emendados. Vamos conferir.
E não falta muito para o próximo. Teremos no dia 21 de abril o feriado de Tiradentes, que cai em uma terça-feira. Quem conseguir uma folga na segunda-feira, dia 20, que é considerado um ponto facultativo para servidores públicos federais, terá um descanso desde o sábado. Em seguida, o feriado nacional será 1º de maio, Dia do Trabalhador, que acontecerá em uma sexta-feira e permite emenda para folga aos fins de semana. O Corpus Christi, que é em 4 de junho, é considerado ponto facultativo nacional, mas nas cidades onde é feriado, a regra determina a dispensa do trabalhador. E se você for trabalhar, não se preocupe, porque o pagamento do dia será em dobro, ou então terá direito a uma folga compensatória. Em 7 de setembro será a Independência do Brasil, caindo em uma segunda-feira, permitindo um final de semana mais estendido. Outros 3 principais são 12 de outubro, feriado religioso, caindo em uma segunda-feira, 2 de novembro, de finados, também em uma segunda-feira, e finalizando com o Natal no dia 25 de dezembro, que esse ano acontece na nossa querida sexta-feira. Então anote esses dias aí na sua agenda para planejar uma viagem ou simplesmente descansar, porque ninguém é de ferro, né? E veja a seguir, 68% dos pacientes com câncer não conhecem os direitos durante o tratamento. A reportagem completa você confere no próximo bloco. Nós voltamos já. Receber um diagnóstico de câncer traz uma série de desafios. E o que pouca gente sabe é que existem diversos direitos garantidos por lei no Brasil. Uma pesquisa do Instituto Oncoguia revela que 68% dos pacientes não conhecem nenhuma das leis que garantem esses direitos durante o tratamento. Tudo por causa da falta de informação. Receber o diagnóstico de câncer também garante uma série de direitos previstos em lei, como isenção de impostos, saque do FGTS e acesso prioritário a serviços. Mas na prática, muitos desses benefícios não chegam aos pacientes. Uma pesquisa do Instituto Oncoguia com mais de 1.500 pacientes e familiares em todo o país mostra que 68% deles não conhecem nenhuma das leis que garantem esses direitos durante o tratamento. Por falta de orientação e informação, os benefícios deixam de ser acessados, porque o paciente sequer sabe que pode solicitá-los. Embora o Estatuto da Pessoa com Câncer garanta o direito à informação clara e à participação nas decisões sobre o tratamento, a realidade é diferente. Menos de 10% dos pacientes disseram ter recebido informações sobre os direitos diretamente do médico. A principal fonte acaba sendo a internet, o que amplia o risco de desinformação. Segundo o levantamento do Oncoguia, 70% dos pacientes afirmaram não ter tido acesso a nenhum dos direitos avaliados durante o tratamento, como informações claras sobre a doença, acesso a prontuários ou suporte de equipe multidisciplinar. A pesquisa mostra ainda que 82% dos pacientes tentaram buscar seus direitos, frequentemente com apoio de familiares, advogados ou assistentes sociais. Porém, os pacientes relatam dificuldades durante esse processo. Apesar do desconhecimento e da falta de informação, há uma série de direitos garantidos por lei no Brasil, incluindo acesso ao tratamento e benefícios sociais e previdenciários. Todo paciente tem direito ao tratamento indicado pela equipe médica, incluindo consultas, exames, cirurgias, medicamentos e cuidados contínuos. No SUS, o tratamento deve começar em até 2 meses após a confirmação do câncer. Já a realização de exames deve ser feita em até 30 dias. Quando há suspeita de câncer, os exames necessários para diagnósticos devem ser feitos rapidamente nesse período. Além disso, o paciente tem direito de entender a sua doença, os riscos, as opções terapêuticas e participar das decisões sobre o próprio cuidado.
O paciente também tem o direito de acessar os prontuários e relatórios médicos. Outros benefícios, como o direito a acompanhante durante o tratamento, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, dependendo da condição clínica, saque do FGTS e do PIS/PASEP e isenção de imposto de renda também estão previstos em legislações como o Estatuto da Pessoa com Câncer e outras normas federais que regulam o acesso ao diagnóstico, tratamento e benefícios sociais. E uma nova lei garante até 3 dias de folga para exames preventivos. A lei também determina que as empresas divulguem informações sobre campanhas de vacinação e promovam ações de conscientização. A lei já publicada no Diário Oficial da União altera a consolidação das leis do trabalho e estabelece novas regras para empresas em relação à saúde preventiva de seus empregados. A legislação determina que os empregadores informem os funcionários sobre campanhas oficiais de vacinação, especialmente contra o HPV e sobre os cânceres de mama, colo do útero e próstata. De acordo com a nova norma, o funcionário deverá ser informado de que tem o direito de se ausentar do trabalho por até 3 dias a cada 12 meses, sem prejuízo do salário. A medida amplia direitos já previstos na CLT, que autorizava o afastamento para exames preventivos de câncer, agora incluindo explicitamente o HPV. A lei é resultado do projeto de lei 4.968/20, aprovado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O objetivo, segundo especialistas, é incentivar a prevenção e facilitar o acesso dos trabalhadores a diagnósticos precoces, reduzindo riscos e promovendo a saúde ocupacional. Além de permitir a ausência remunerada, a legislação exige que as empresas divulguem informações aos empregados conforme as recomendações do Ministério da Saúde. Ainda falando em saúde, o governo federal oficializou a criação do Estatuto dos Direitos do Paciente. A lei transforma normas éticas em obrigações federais. Vamos ver os detalhes com a Isabela Gonçalves. O governo federal publicou a lei que dá as garantias para que o paciente participe ativamente de seu tratamento. A norma estabelece princípios, direitos e deveres para pessoas em atendimento por serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, com foco na autonomia, segurança e dignidade do paciente. A legislação consolida garantias já previstas em outras regras e introduz diretrizes mais claras para a relação entre pacientes e profissionais de saúde. Entre os pontos principais, destaca-se o direito à autodeterminação, que assegura ao paciente a participação ativa nas decisões sobre seu tratamento, incluindo a aceitação ou recusa de procedimentos com base em informações claras e acessíveis. O Estatuto dos Direitos do Paciente é responsável por regular os direitos e responsabilidades do cidadão em qualquer serviço de saúde prestado, garantindo a autonomia e a vontade do paciente. A lei reforça o direito ao consentimento informado, exigindo que o paciente receba explicações detalhadas sobre o diagnóstico, os riscos, os benefícios e as alternativas terapêuticas antes de qualquer intervenção. Essa lei, ela traz essa segurança para que o paciente receba essa informação de uma forma mais clara e também isso tem uma segurança que acaba alcançando o profissional de saúde também, que ele esclarecendo para o paciente, deixando tudo mais transparente ali na comunicação, a chance de existir um problema futuro é muito menor. Os profissionais de saúde são de uma forma injusta, imputados ali em algum momento uma culpa por um determinado caminho no tratamento e muitas vezes o paciente. Então nós percebemos que não existe uma regra e a lei ela é uma lei ótima porque ela vem realmente para trazer essa segurança para ambos. Dessa maneira, os direitos garantidos são consentimento informado. O paciente agora tem direito de acessar o próprio prontuário médico gratuitamente, com informações claras e detalhadas. Desejo do paciente prevalece. O registro de vontade em escrito pelo cidadão garante quais tratamentos aceita ou recusa em situações que não possa mais se comunicar. O documento deverá ser respeitado por médicos e pela família.
direito a questionar procedimentos. O paciente poderá questionar profissionais de saúde sobre procedimentos básicos de segurança, como a higienização das mãos e a procedência de medicamentos. Cuidado terminal digno. A lei também assegura o direito a cuidados que aliviem a dor e o sofrimento em casos de doenças terminais, para que o paciente possa, inclusive, escolher o local onde deseja passar os últimos momentos de vida. A lei prevê que o paciente pode questionar procedimentos, verificar informações sobre medicamentos e exigir condições adequadas de higiene e atendimento. Há também a garantia de confidencialidade dos dados de saúde mesmo após a morte. Assim como é importante para o profissional de saúde dar essas informações para o paciente para trazer segurança, em contrapartida, o profissional ele também precisa de ter essa segurança, né? A nova lei também cobra dos enfermos alguns deveres necessários para o bom andamento dos atendimentos de saúde, como informar corretamente sobre os sintomas, doenças existentes, medicamentos, internações e seguir as orientações médicas. A legislação estabelece que o descumprimento do previsto no texto caracteriza uma violação aos direitos humanos. A lei agora está em vigor e a violação dos direitos nela previstos passa a ser considerada uma infração aos direitos humanos. Além disso, o poder público será obrigado a fazer pesquisas periódicas de satisfação e divulgar relatórios anuais sobre o cumprimento do Estatuto nas unidades de saúde. E uma nova subvariante da Covid-19 já começou a circular fora do Brasil e tem sido monitorada por cientistas. Conhecida como cicada, ela foi identificada em ao menos 23 países e se destaca pelo número elevado de mutações. A nova subvariante da Covid-19, cicada, é uma linhagem da Omicron, mas não há indícios de maior gravidade até agora. As vacinas seguem protegendo contra formas graves. No entanto, indicam que a linhagem não está associada ao aumento de casos graves ou de hospitalizações. A BA.3.2. Não é uma nova variante independente. Isso significa que ela faz parte de um processo contínuo de evolução do vírus, que acumula mutações para se manter em circulação. Essas mudanças seguem uma lógica adaptativa. À medida que a população desenvolve imunidade, o vírus sofre mutações que permitem escapar parcialmente dessa proteção e continuar se espalhando. O principal diferencial da cicada está na proteína spike, estrutura usada pelo vírus para invadir as células humanas. Esse tipo de alteração pode impactar a forma como o sistema imunológico reconhece o vírus, favorecendo o chamado escape de anticorpos, fenômeno já observado em outras fases da pandemia. Na prática, isso pode aumentar o risco de infecção mesmo em pessoas vacinadas ou previamente infectadas, sem necessariamente significar quadros mais graves. O perfil clínico permanece semelhante ao das versões recentes da Omicron, com sintomas como febre, dor de garganta, tosse, coriza e cansaço. Ainda não há sinais de manifestações novas ou mais agressivas associadas à subvariante. E olha só, no Rio de Janeiro, uma rua ficou conhecida por um ponto de táxi rosa. Um grupo de mulheres que se reuniram para entregar um serviço diferenciado. Dirigir táxis é uma profissão onde a maioria é de homens. Mas na Rua das Laranjeiras, na zona sul do Rio de Janeiro, os carros amarelos se transformaram em um mundo rosa. Tudo começou quando um grupo de mulheres resolveu criar o Táxi das Rosinhas. São 23 mulheres que concordaram em fazer a diferença na profissão, atendendo principalmente pessoas que têm necessidades especiais, como crianças e idosos. E o atendimento diferenciado e cuidadoso fez sucesso. E a gente sempre querendo, né, que pudesse ter um ponto feminino, que a gente pudesse atender as pessoas idosas, crianças, porque a gente tem um certo cuidado a mais. E aí surgiu de conseguir uma placa, a prefeitura cedeu uma placa, aí a gente montou. A gente quis atender assim, as pessoas mais idosas e os mais novos, para a gente ter um cuidado maior. Se a gente leva uma criança e deixa no endereço, a gente espera ele entrar,
A gente avisa, elas avisam a mim, que elas me chamam de central, elas avisam central, já deixei o PS, e aí eu aviso a mãe dele que ele já chegou, que ele já entrou, tipo assim, é todo um cuidado. O uniforme, a cabine telefônica e até o luminoso em cima do táxi, tudo é rosa, para mostrar que esse é um serviço diferenciado. As rosinhas começaram durante a pandemia. No grupo também há 12 motoristas homens, que foram selecionados cuidadosamente por elas, para fazer o trabalho noturno e de madrugada. Mas durante o dia, são só mulheres, começando às 6 horas da manhã. E o negócio fez tanto sucesso que elas já estão planejando levar o serviço para outros bairros. Na comunidade, elas já são bastante conhecidas e nos pequenos detalhes conquistam novos passageiros. Afinal, a segurança e cuidado maior que essas pessoas precisam, só uma mulher pode dar. E praticar o hábito da leitura está cada vez mais fácil e agora na palma da mão. O Ministério da Educação lançou um aplicativo com quase 8.000 obras literárias disponíveis para leitura de forma gratuita. Entre os autores estão obras de brasileiros e estrangeiros. O Ministério da Educação lançou o MEC Livros, que é uma biblioteca digital pública e gratuita que reúne obras literárias do mundo inteiro. O acesso está disponível no site oficial meclivros.mec.gov.br e pelo aplicativo MEC Livros. A iniciativa disponibiliza mais de 8.000 livros e tem como objetivo democratizar o acesso à leitura e é composta por obras em domínio público e títulos contemporâneos licenciados, atendendo a estudantes, professores e leitores em geral. No primeiro acesso, o leitor pode selecionar seus gêneros literários favoritos, permitindo que a ferramenta selecione e personalize recomendações com base nas suas preferências literárias. A plataforma funciona como uma biblioteca. Isso significa que o usuário não precisa fazer o download dos livros. Ele terá o prazo de 14 dias para ler a obra escolhida e ainda existe a possibilidade de renovar por mais 14 dias. Após o término do prazo, a leitura é interrompida. O sistema só permite um empréstimo por vez. Além disso, só é possível realizar um novo empréstimo após a devolução do livro que já está com o usuário. Porém, ao longo dos primeiros dias de uso da plataforma, alguns leitores relataram problemas na devolução de obras. O usuário terminava a leitura, mas não aparecia uma opção de devolver o livro e não era possível pegar outro emprestado. Além disso, recursos como ajuste de fonte e configuração de tela apresentaram instabilidade e nem sempre funcionaram corretamente. E agora vamos falar de esportes. E quem traz as informações é a Nayara Rodrigues. Boa tarde, Nayara. Seja bem-vinda. Vamos falar de Copa do Mundo. A participação do Irã na competição voltou a ser discutida, não é mesmo? Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. O ministro de Esporte do Irã voltou a comentar se o país do Oriente Médio vai disputar o Mundial desse ano. Segundo o ministro, só depende da FIFA para isso acontecer. O ministro de Esportes do Irã, Ahmad Doniamali, disse que o país do Oriente Médio só irá decidir se vai jogar a Copa do Mundo após receber uma resposta da FIFA sobre a transferência de seus jogos. A Federação Iraniana de Futebol pressiona a entidade para transferir os 3 jogos da equipe na fase de grupos da Copa do Mundo dos Estados Unidos para o México. A justificativa é a guerra que vem acontecendo do governo de Donald Trump e de Israel contra o Irã. Já o presidente da FIFA, Gianni Infantino, declarou na semana passada que não irá haver mudanças e que o Irã terá que jogar suas partidas conforme o programado. Segundo o cronograma, o Irã disputará seus jogos em solo norte-americano contra a Nova Zelândia e a Bélgica, antes de jogar seu jogo final contra o Egito em Seattle. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse no mês passado que, embora a seleção iraniana fosse bem-vinda para jogar nos Estados Unidos, isso poderia não ser apropriado para sua própria vida e segurança. Mais tarde, ele deixou claro que qualquer ameaça aos jogadores não viria dos Estados Unidos. E em Goiás, uma pessoa chamou a atenção por completar uma maratona, não é mesmo, Nayara? Conta pra gente. Chamou muita atenção, isso porque a pessoa foi um idoso de 93 anos. Ao completar uma maratona de 5 quilômetros em Goiás, ele foi muito aplaudido. Vamos ver. Um atleta de 93 anos chamou a atenção ao completar uma maratona, em comemoração ao aniversário da cidade de Niquelândia, no norte de Goiás.
Ao cruzar a linha de chegada, ele foi muito aplaudido pelo público que acompanhava a chegada da prova. A participação dele foi registrada por pessoas presentes no local e compartilhada nas redes sociais. Francisco Lima já é um corredor conhecido na cidade e chama a atenção em cada participação dele em maratonas locais. Dessa vez, o idoso percorreu 5 quilômetros na corrida da 0 hora, realizada pela Associação dos Corredores de Niquelândia. E ele fez bonito. Ao completar o percurso, seu Francisco motiva corredores mais jovens a praticarem atividades físicas. Não há informações detalhadas sobre o tempo de prova, mas registros indicam que ele manteve ritmo constante até o fim. A participação em provas desse tipo requer meses de preparação, incluindo treinos regulares, alimentação adequada e acompanhamento físico. E seu Francisco mostra que preparo é o que não falta. Pessoas que estavam no local também contaram que o idoso chegou pleno no final do percurso, sem ter feito interrupções. Bom, Fernanda, eu fico por aqui. Um ótimo domingo a todos e até mais. Tá certo, Nayara. Muito obrigado pelas informações. Ótimo domingo para você também. E essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Ótimo domingo e até mais.